Vamos nos posicionar aqui para a gente começar. Agora 17 um pouquinho, é uma tarde quase noite. Gostaria de cumprimentar a imprensa ainda presente. Obrigado pela cobertura de sempre. A FIP, com seus funcionários e parceiros da comunidade, Bela Vista, Campestre, Dourado, e representante aqui da comunidade Bela Vista, Campestre, Nova Vista, Assírio, Giese. Essa reunião foi marcada aqui hoje. Eu estive semana passada, Marquinhos da Saúde, Leandro Pascoal, eu, uma reunião da FIP, lá em cima na sede, no bairro Bela Vista, e de pronto a gente sentiu assim, uma tristeza muito grande. Normalmente se cerca-se de euforia, de novas expectativas, os moradores, pelas conquistas já obtidas, mas na última vez em que nós estivemos, não sentimos a mesma coisa. E na fala que nós tivemos no decorrer da reunião, percebemos que aquilo que estava genuíno há muito teve um retrocesso e que deixou os moradores extremamente preocupados, retraídos e sentiam-se perdidos. E na oportunidade, além de estar na reunião, estava ali representando o nosso presidente, que por conta de um outro compromisso marcado anteriormente não pôde estar, mas estava lá fazendo também a vez do presidente da Câmara. E falei que traria ao presidente, o seu Pedro, essa fala para a gente reunir e começar a conversar, já que a grande maioria dos vereadores, eles têm interesse nessa pauta, quer participar, talvez antes não, mas agora todos querem, ou a grande maioria quer participar. E eu sempre digo que a gente tem que contar com aquilo que a gente tem, É redundante, mas é a pura verdade. Às vezes você conta o que você não tem, você vai perdendo tempo. E a gente tem que contar com aquilo que a gente tem e que a gente tem agora. E essa fala eu disse para uma moça que perguntava: cadê fulano, cadê ciclano? Se eu for viver com aquilo que eu poderia ter, eu não vou ter nada. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, a partir daí a gente vai criando novos caminhos. Dando conversa a essa fala, para que todos os nossos companheiros, eu estou desde o início da formação do processo dos atingidos. Às vezes as pessoas se assustam, Conversa comigo como vereador, mas também sou um atingido e caminhei no processo 2023 e daí vem até a gente chegar hoje para ter essa assessoria técnica. E essa mesma assessoria técnica, pelo que eu estou vendo, a gente corre o risco de não tê-la ou ao mesmo tempo ter uma assessoria técnica de boca e de mão amarrada e de boca tapada. E assim, eu no passado não trabalhei tanto para hoje ter uma assessoria, amanhã não ter, ou se ter sem poder de agir. E aí hoje a gente precisa levantar o que está acontecendo para a gente dar um basta e ainda continuar na nossa busca de direito. Porque é isso que uma assessoria faz, nos dá condição de buscar, de ter e saber quais são os nossos direitos. E o que eu ouvi na reunião semana passada, dita pelas pessoas, é que a gente pode perder essa possibilidade e a gente quer conversar um pouco mais e queremos que vocês, vereadores, saibam um pouco mais para a gente alardear aos outros vereadores e posteriormente a toda a comunidade de Itabirama. A gente falava agora há pouco aqui sobre o poderio da Vale e a gente sabe que quem tem poder, ele entra nas gretas, nas frestas, e se a gente dormir, toma conta da gente, e a unidade é que faz a diferença. Então a gente precisa dessa unidade agora, junto com a comunidade que sofre, para podermos então conseguir fazer com que a justiça seja feita. E o que eu disse lá em cima eu volto a repetir. A justiça, ela só pode ser feita se a gente atuar, porque se a gente dormir, a justiça ela jamais vai acontecer. Eu queria chamar inicialmente, eu não sei quem que eu posso chamar da FIP para poder
fazer uma prévia, uma explanação, né, do que é a FIP, o que ela tem feito, o que ela pode fazer, para depois a gente poder ter os moradores para poder externar um pouco e a gente dar seguimento ao processo. Por favor. Seu Pedro? Bom, boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, o Elias acompanha esse trabalho desde o início lá, né? Essas nossas reuniões, a gente está instalado lá no escritório nosso da TI desde outubro de 23, a gente iniciou com a perspectiva de 12 meses, já estamos aí mais de cerca de 18 meses, a gente está atuando, apresentamos um plano de trabalho inicial, esse plano de trabalho está em fase de renovação, está sendo protocolado neste momento o segundo plano pela continuidade do trabalho. O trabalho vem avançando, ele tem um caráter técnico, né, de proteção e preservação do direito das pessoas atingidas, e com a equipe técnica multidisciplinar que a gente tem, de arquiteto, engenheiro, psicólogo, assistente social, pessoal da comunicação, da educação social, a gente vem levantando todos os aspectos que envolvem a vida das pessoas atingidas dos bairros Bela Vista, Nova Vista, Oliveiras e Praia. Pois bem, chegando no momento agora, a partir da sentença que foi dada pelo juiz da segunda vara em setembro do ano passado, já condenando a Vale, né, como empresa ré nesse processo de uma ação civil pública, que inclusive nós estamos aqui por causa da ação civil pública que fez valer o direito já previsto na legislação estadual, Lei 23.791, que estabelece a política estadual dos atingidos pela área. E aí, nesse sentido, agora, a gente obteve uma segunda vitória ao final de dezembro, que foi, após uma apresentação nossa de vários relatórios técnicos, né, produzidos pelo pessoal da socioeconomia, do psicossocial também, enfim, de várias áreas dentro, mostrando de várias casas que estão em situação de risco eminente de colapso dentro do entorno do Centro Pontal. Especificamente, a gente nomeou cerca de 18 casas, como fizemos relatórios consistentes sobre isso, e essas pessoas foi sinalizado tanto pela TI quanto pela Defesa Civil que as pessoas precisam ser removidas, a casa corre o risco de cair. E nós estamos falando isso porque em cerca de 30 dias à frente deve-se iniciar o início das obras de construção da SCJ-2, que é a estrutura de contenção jusante, que vai fazer uma proteção no processo de descomissionamento do Pontal para proteger a população em caso de uma eventual ruptura, né, houver algum desastre. Então, a SCJ vai fazer isso. Só que, neste momento agora, essas casas correm esse risco, precisam de fazer essa remoção. Nós entendíamos que a TI ia continuar nesse processo de uma maneira mais efetiva, mais participativa, junto com as pessoas atingidas. E aí agora, no último dia 21 de fevereiro, nós recebemos uma notificação do Ministério Público, um ofício, né, dizendo que havia sido decidido entre o juiz e a Defensoria Pública que quem vai conduzir esse processo de remoção seria ou um advogado particular ou a Defensoria Pública, né? Só que a Defensoria Pública, apesar dela constar no processo da ação civil pública como algo de defesa das pessoas vulneráveis, assim, ela não tem participado. Se você hoje perguntar para as pessoas atingidas, vocês já viram algum profissional aqui? Vocês já viram a participação deles nesse processo? Não. Então, assim, há uma desinformação, apesar de que a gente tem promovido a todo tempo essa informação às pessoas atingidas e aos atores envolvidos, inclusive com o apoio da imprensa também, que tem noticiado muita coisa. Então, o medo nosso hoje é de haver uma descontinuidade. O processo de assessoria técnica, a lei é muito nova, ela é de 21. Então, assim, em outros territórios, não obstante a presença da lei,
Aqui, no caso, a Vale ignorou a lei, ela só proveu assessoria técnica e o acompanhamento que ela tem feito junto com a gente de uma maneira mediada pelo Ministério Público por uma decisão judicial, porque eles falam com alto e bom som que eles entendem, que achavam que a lei deveria ser regulamentada. Enfim, existe a lei, não existe o decreto de regulamentação da lei. Mas na própria sentença, o juiz admite que em vários aspectos a lei é autoaplicável, né? Então, assim, não há que se discutir regulamentação. Então, a gente entende com isso que o processo deveria andar e estava andando muito bem. Realmente, essa decisão tornou o processo a gente ficou um pouco temerário com isso, porque pode ser, não é beza, assim, pode ser um enfraquecimento, pode implicar em um enfraquecimento da TI e eventualmente até de uma descontinuidade do trabalho da TI, porque independente que eu não vou advogar em causa própria aqui, dizer que nós estamos aqui para defender a assessoria, mas eu quero crer que os atingidos que aqui estão presentes como representantes, né, da comissão possam falar com mais clareza sobre a assessoria que eles têm tido até agora. Então, acho que esse é um trabalho que deva continuar como ele vem sendo feito, né? Assim, essa é uma primeira fala aqui que eu gostaria, não sei se alguém da equipe quisesse falar, talvez a Natália do ponto de vista jurídico, se tiver alguma outra indicação, mas enfim, eu acho que é importante. Hein? Da audiência de comunicação judicial que nós somos participando. Sim, pois é. Então, essa reunião que teve, né, entre o juiz o Ministério Público e a Defensoria Pública, a gente não participou desse processo. Então, assim, os relatórios, qualquer que seja a ação a ser executada com a remoção hoje, ela vai se basear nos relatórios que foram produzidos pela TI. Inclusive, o juiz, na sua sentença, ele igualou e colocou no mesmo patamar o relatório produzido pela assessoria técnica e o da Defesa Civil. Então, está explicitado isso na decisão dele. Então, isso aí para a gente assim, é motivo de satisfação saber que a qualidade do trabalho técnico reconheceu, o judiciário teve esse reconhecimento. Por outro lado, na prática, eu acho que a participação da ATI deveria ser mais efetiva e eu entendo que os senhores aqui, enquanto representantes do povo e da municipalidade, enfim, devam ter um conhecimento maior sobre isso para poder também traçar uma ação de como a Câmara poderia ajudar aquela população que está ali. Porque realmente assim, a gente não tem tido uma interlocução tão como a gente gostaria de ter com o Executivo Municipal. Assim, tem algumas restrições, uma área ou outra a gente consegue conversar, mas de uma maneira geral, a partir do gabinete do prefeito, a gente ainda não teve toda a penetração que a gente gostaria que tivesse. Até porque eu acho que é a primeira experiência de ETI em Itabira, e eu quero crer que outros também estão, porque é uma cidade com muita mineração. Então, inicialmente, eu acho que é isso. Então, queria chamar ou o Cida ou o GES, acho que o GES para fazer uma pequena explanação desse sentimento, né? É que eu notei que houve-se uma reunião com o juiz e o promotor e até aí não esteve presente, né? Que o objeto legítimo de defesa e disposição da matéria que está sendo elaborada, não participou, né? E 21 de fevereiro o juiz decidiu que poderia então ser conduzida a matéria por um juiz por um advogado particular e por qual Ministério Público, com o Ministério Público e Defensoria Pública, com a Defensoria Pública que não tem nos acompanhado no processo, né, que não tem um conhecimento do processo. Ou seja, se desta forma se manter, a gente vai partir para o retrocesso, porque são pessoas carentes, pessoas simples, são pessoas variadas, né, mas pessoas carentes. Como que essas pessoas vão fazer as suas alegações e no seu pedido de direito, depois de todo um processo que já foi elaborado, que está sendo montado, e essas pessoas vão então entrar dentro de um programinha do Ministério Público e começar a alimentar aquele sistema para pedir o seu direito.
Então, ou seja, já era uma formiguinha ali lutando devagar contra um gigante, e diante desses processos, a tendência é só dificultar a vida das pessoas que já estavam esperançosas de ter os seus direitos atingidos. E automaticamente isso vem com um balde de água fria. Eu queria que o Genésio pudesse falar. Eu não vou nem agora nesse lado estar como lado do cidadão, vou deixar você. Boa noite, tudo bem? É o que o Elias está falando. Eu vou pegar um início aqui e falar depois, a gente fala na recapitulação aqui. É o seguinte: o pior de tudo é fazer uma audiência, além da FIP, não está participando, nem os atingidos, né, que foram consultar, nem sabiam da audiência que está acontecendo. Eu acho que, além da FIP, os atingidos têm que participar. Foi igual foi feito em Mariana, também fizeram audiência lá, não colocaram os atingidos para poder explanar aquilo que realmente necessita. E às vezes o que são decididos não é necessidade da população, porque quem às vezes está decidindo não conhece a realidade da população. Então, por isso que a participação da FIP e dos atingidos é de suma importância, porque são pessoas, estão inseridas no processo. Esse processo a gente começou, eu estou participando desde o início, a ação civil pública foi iniciada por nós, o Comitê dos Atingidos, nessa briga dos nossos direitos, que achando bem claro, eu ouvi na reunião também, que a gente não está, foi aquela que o Bernardo falou, que a gente não está brigando com a empresa, a gente quer que ela cumpra os direitos, ela sabe dos direitos. Isso que está acontecendo, para mim, nada mais fácil do que uma estratégia, essa questão de judicializar, para ela é o que ela quer, que ela vai concedendo, ela vai criando recursos, ela vai entrando, ela tem muito mais poder, às vezes, que a gente, e isso, e vai só atrasando, e com isso, as obras, os danos, as pessoas que estão mais próximas estão sofrendo. Eu vou ouvir vocês falando, dia 10 de agosto do ano passado, teve uma questão de poeira, chegou a 290. O mínimo permitido aqui é 110, 120 por aí. Então, olha, 150. Então, olha, chegou a 200 e tantos. No mês de agosto, a gente sabe que é o mês com muito vento, seco. Então, essas coisas também não entram na estratégia da empresa com relação à população. Já é um dano. Essa reunião aqui já é um dano para a gente. A gente tem que sair do serviço, a gente tem que organizar tudo, poder estar participando, porque justamente porque se a gente não participar, a gente perde realmente o direito. As pessoas hoje estão desestimuladas por isso, porque a gente estava num processo, vendo, acompanhando o Ministério, reuniões do Ministério Público, as propostas que o Ministério Público levava para a empresa, eu participo diretamente com a promotora e falava, a Vale não cumpre na hora da reunião dos encaminhamentos, tudo certo, mas depois, na continuidade, não está sendo cumprido. Então, essa questão que a gente está buscando o apoio de vocês, nós já tivemos no início também, o próprio Bernardo, o próprio Juba participou do comitê criado pelo município, que foi a questão do compor também, que era tentar organizar as conversações antes da FIP ter chegado no território. Então, a gente está tentando as estratégias, não é que a gente está parado, é que às vezes as estratégias que a gente está tentando nós estamos conseguindo atingir. Então, é por isso que a gente precisa somar, a gente precisa do apoio de vocês, tem a comissão de mineração, eu vi que vocês também estão cobrando as questões das multas. A audiência passada, que teve ano passado, que teve o secretário do Meio Ambiente atual, ele falou claramente que a Vale nunca pagou uma multa sequer. Inclusive, a proposta que a gente trouxe é que usasse esse dinheiro das multas para estar ajudando o monitoramento do ar, das vibrações, mas isso não vem. Eu vi que foi um dos encaminhamentos da reunião de hoje, que a Vale paga o que está devendo. Então, olha a bola de neve que vem virando. Isso tudo através de quê? De ações judiciais. Ela vai lá, judicializa, recorre e não paga. É isso que está fazendo com a gente. Por isso que eu até brinquei, que a gente balança para um lado, balança para o outro, tentando seguir os protocolos da justiça, seguir tudo certinho, só que a gente não vê resultado. E agora parece que o Ministério Público também, com essa intervenção, a Defensoria Pública ela até começou a acompanhar, mas ela começou a acompanhar as pessoas que já foram retiradas e negociadas diretamente com a Vale. Não teve nem intervenção, aquelas pessoas que ela tinha interesse em tirar para poder fazer a obra. Então aí a Defensoria Pública participou, mas participou através da Vale. Inclusive, o defensor público, no dia que ele fez uma reunião com a gente lá em Nova Vista, ele chegou no carro da Vale. Isso eu acho que não é certo.
Isso não é certo. Né? Chegou e saiu com o carro da Vale, do carro da Vale, com funcionários da Vale. Então, que credibilidade que esse defensor, não sei se é ele que vai continuar, tá? Que credibilidade que o defensor público tem em defender a gente? Outra coisa, o PEX, a FIP está tentando falar com a Defensoria Pública hoje. Pergunta se atenderam o telefone. Então, como que a assessoria vai acompanhar um processo se ela não consegue atender as pessoas que estão dentro do processo? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa articular uma ação que a gente possa realmente dar transparência e credibilidade à nossa caminhada. Não sei como que seria isso, né? Não sei como que seria essa atuação, mas eu acho que é um passo importante. A gente reuniu o presidente da Câmara, a Câmara apoiando, que a gente, existe a lei municipal, né, com alguns parâmetros que, foram, né, que não são seguidos. Então a gente tem que criar alternativa para fazer com que ela cumpra a lei e que respeite os direitos. Nós não queremos nada